A estratégia do hidrogênio apresentada pelo Governo é uma boa ou uma má decisão política? Esta estratégia, tal como é apresentada e pelo volume de investimentos que estão em causa, é obviamente uma má decisão de política pública. Eu sou a favor da entrada do hidrogênio, reforço do hidrogênio na economia portuguesa como vetor de descarbonização. Não posso estar a favor de uma estratégia megalómana que parte de tecnologias ainda imaturas, e eu aprendi há 55 anos como estudante do Instituto Superior Técnico, quando a tecnologia está imatura, nós fazemos projetos piloto ou demonstração, não avançamos logo para aquilo que, segundo o Governo, é o maior projeto industrial português. Por que pretende o Governo avançar com esta escala na produção do hidrogênio? O que está aqui em causa é que querem fazer uma capacidade de eletrólise em Sines da ordem dos 2.000 megawatts. Isso é justamente a potência fotovoltaica que querem instalar na rede. E, portanto, estes 2.000 megawatts em Sines surgem para fornecer um consumo para a potência fotovoltaica de 2.000 megawatts que querem instalar na rede. E porquê é que querem instalar, neste momento, mais 2.000 megawatts na rede? Quando repare, a economia portuguesa caiu quase 20%, as estimativas dizem que o nosso PIB se calhar levará 2 anos ou 3 a recuperar para os níveis antes do Covid. Só se justifica a introdução de mais 2.000 megawatts fotovoltaicos para alimentar a tal eletrólise que querem fazer em Sines de 2.000 megawatts. E porquê é que querem montar mais 2.000 megawatts fotovoltaicos? O Governo se comprometeu em excesso com a União Europeia. A União Europeia tinha uma meta de termos 50% de energias renováveis na produção de eletricidade. O Governo, espantosamente, quer que tenhamos 80% de energias renováveis na produção de eletricidade, que é claramente muito acima da média comunitária. Chama a atenção que Portugal emite apenas 0,11% do CO2 mundial, num bloco que é a União Europeia, que emite apenas 8% do CO2 mundial. E, portanto, não há razões para esta pressa, para esta aceleração de novas entradas em rede, só como se comprometeram com o objetivo irrealista e também excessivo face à União Europeia. Este projeto tem algum paralelo na União Europeia? Planeamos gastar até 2030 entre 5 a 10 mil milhões de euros. A Alemanha gasta apenas 9 mil milhões de euros. Isto são números da Agência Internacional de Energia, que enfatizou isto no seu relatório, certamente surpreendida com a dimensão do nosso esforço, comparado com grandes potências como a Alemanha, que obviamente podem e devem investir de uma forma mais intensa, mais maciça no hidrogênio. O Governo defende que o hidrogênio dará origem a um cluster empresarial e criará pelo menos 5.000 empregos. Acredita nesta visão? Não basta dizer, é preciso demonstrar. O documento que o Governo pôs em consulta pública não tinha um número, não tinha uma análise económica, não tinha uma análise de custos-benefícios. E eles próprios no documento diziam uma coisa espantosa: nós não conseguimos ter números porque ainda não existe uma economia do hidrogênio, portanto não temos custos e preços de referências. Então o Governo confessa que não consegue apresentar números, não consegue fazer análises custo-benefício, não consegue apresentar aqueles cálculos económicos mais simples que hoje em dia qualquer projeto de investimento tem que fazer. Este Governo que chuta cá para fora com números que não estão quantificados e, portanto, esses números são, a meu ver, numa linguagem diplomática, apenas elementos do marketing que o Governo está a fazer. O Governo promete subsídios de 500 milhões de euros para um investimento total de 9 mil milhões de euros. A diferença entre os dois valores será investimento privado? Tenho suficiente realismo e não sou ingênuo politicamente e sei como é que estes projetos se fazem. O Governo convida os privados a apresentar intenções de investimento, eu digo convida entre aspas, e depois o que é que lhes acena? Acena-lhes que vão ter apoios comunitários, substanciais fundos, para viabilizar os investimentos quando eles não são competitivos em termos do mercado. E, portanto, aparecem os tais subsídios para viabilizar. Vão ao jogo na esperança que o Governo atribua depois esses incentivos. Se atribuir, eles fazem investimento. Se não atribuir, se os objetivos não se confirmar, não fazem o investimento. O dinheiro europeu perde-se se não for gasto no hidrogênio? O Governo tentou fazer passar uma ideia que haveria uns substanciais milhões de euros dedicados pela União Europeia apenas aos projetos de hidrogênio.
A União Europeia diz que, especificamente para projetos deste tipo, e não é só para o hidrogênio, é para projetos deste tipo, de coisas que estão para avançar, mas que ainda não estão maduras, a União Europeia consagra 5 mil milhões de euros para dar garantias às empresas que vão buscar financiamento ao Banco Europeu de Investimentos. E, portanto, o que aqui está em causa para toda a Europa, e não é só para o hidrogênio, são 5 mil milhões de euros de garantias para as empresas poderem ir buscar financiamentos ao Banco Europeu de Investimentos. Por que é que o Governo prepara uma decisão desalinhada com o interesse das pessoas? O que acontece é que o Governo esquece totalmente a competitividade da economia. Não se preocupa minimamente em arranjar soluções através das políticas públicas que sejam ineficientes, que sejam mais caras, afetando a competitividade, e só está obcecado com a questão da descarbonização. Para mim é importante, mas temos que ser comedidos e ver as coisas em termos relativos. A nossa economia precisa de descarbonizar? Mesmo antes de falarmos em eólicas e fotovoltaicas, Portugal já tinha uma grande componente de energia renovável, era a hidroeletricidade. Os nossos rios, as nossas albufeiras, já produzem muita energia renovável, a chamada energia hidroelétrica. E depois há um parente pobre da política energética portuguesa, que é a biomassa. Como é que a biomassa deveria ser aproveitada? A biomassa é um recurso florestal português muito importante, é renovável, é um recurso renovável português muito importante do ponto de vista energético e tem uma externalidade positiva que é tão simples quanto isto. Ajuda a combater os incêndios, porque a retirar massa de biomassa, que é massa combustível das florestas, obviamente permite reduzir o risco de incêndios. E, de facto, a biomassa para a energia também pode contribuir para reduzir os riscos de incêndios. O projeto do hidrogênio prejudicará o esforço de recuperação das contas nacionais? Como todos sabemos, estamos altamente endividados. Portanto, obviamente, nós devemos privilegiar projetos que dêem um retorno, de certa forma, rápido do investimento para gerar receitas, e esses projetos são, obviamente, projetos de bens transacionáveis que a gente possa exportar para o mercado global, receber um retorno e, com isso, o país começar a pagar a elevada dívida em que está. E, portanto, num contexto de elevado endividamento do país, a gente tem que ser comedido nos recursos que aplica o hidrogênio. Qual a política de energia que os signatários do manifesto defendem para Portugal? A maior aposta na biomassa florestal, que tem sido um parente pobre, chocantemente um parente pobre, da economia portuguesa e das renováveis. Eu não estou a dizer que não devamos investir no hidrogênio. Eu acho que devemos investir no hidrogênio, mas não com a dimensão que o Governo propõe. E depois, em termos mais globais da economia, nós devemos privilegiar aqueles projetos de bens transacionáveis, de bens que a gente pode, a partir de Portugal, exportar para o mundo e ter aí retornos, rendimentos interessantes que permitam que o país possa crescer. Que tipo de projetos nos ajudariam a recuperar o crescimento económico? A gente precisa de grandes projetos industriais, tipo a Alta Europa, que são empresas integradoras. O que é que isto quer dizer? Como no caso da Alta Europa, são empresas que depois vão comprar aos fornecedores de componentes. Esses fornecedores de componentes desenvolvem-se porque a empresa integradora veio para Portugal, vai comprar a eles e depois eles próprios vão exportar para o resto do mundo. Eu digo que a gente precisa de investimentos tipo a Alta Europa, que permitam exportar muito mais do que nós exportamos e que permitam puxar para a indústria portuguesa de fornecedores deste tipo de projetos. É evidente que no hidrogênio posso começar a fazer uma coisa destas, mais gradual, não com a dimensão que o Governo quer anunciar. Os signatários do manifesto sempre estiveram contra as energias renováveis intermitentes. Esta é a mesma luta? Eu estou particularmente à vontade nas energias renováveis, realmente as novas energias renováveis, porque fui eu, como Ministro da Energia, que acabei com o monopólio da EDP na produção de energia elétrica e criei as condições de tarifas para estimular as novas renováveis. Tenho a autoridade moral, técnica e política para chamar a atenção que o que se passou depois foi uma entrada precoce, prematura, excessiva destas novas renováveis na rede portuguesa, quando a tecnologia ainda era muito cara. O que é que faz correr os signatários do manifesto anti-estratégia do hidrogênio? Eu faço isto apenas por uma razão de consciência cívica. Venho apenas chamar a atenção que este projeto do hidrogênio devia entrar com gradualismo e não com investimento desta dimensão. E, portanto, quando eu ouço dizer
quer-se neste momento, de um momento para o outro, fazer o maior projeto industrial português com uma tecnologia que não é madura, eu, por razões de consciência cívica, venho contribuir para o debate esclarecendo os portugueses sobre a matéria.